O som do papel sendo rasgado ecoou como um tiro no saguão do aeroporto. Meu genro Bruno segurava os pedaços da minha passagem com um sorriso de triunfo, sem imaginar que acabara de assinar sua própria sentença. Ele não sabia que a velha de 70 anos que ele humilhava publicamente tinha 40 anos de experiência em contabilidade e todos os documentos da vida dele nas mãos. Antes de continuar, me conta aí nos comentários. De qual país você está assistindo? Quero saber onde estão meus inscritos. Meu nome é Helena. Tenho 70 anos, cabelos completamente brancos que eu não pinto há uma década, e mãos que tremem um pouco quando seguro a xícara de café pela manhã. Mas essas mesmas mãos já assinaram balanços de empresas milionárias e detectaram fraudes que mandaram gente para a cadeia. Passei 40 anos trabalhando como contadora-chefe de uma multinacional de logística. Eu não era daquelas que ficava no escritório só carimbando papel. Eu auditava, investigava, derrubava esquemas. Aprendi que números não mentem, pessoas mentem. Fiquei viúva há 7 anos. Meu marido, Osvaldo, foi um homem bom, trabalhador, honesto. Morreu de infarto fulminante enquanto regava as orquídeas no quintal. Não tivemos tempo de nos despedir. Desde então, minha vida virou uma rotina silenciosa. Caminhadas pela manhã, chá à tarde, novelas à noite. Minha filha única, Beatriz, mora a 3 quadras de distância. Ela se casou com Bruno há 8 anos e juntos têm 2 filhos, Mateus, de 7 anos, e Laura, de 5. Eu amo meus netos com uma intensidade que dói no peito. Mas Bruno sempre foi um problema. Desde o começo, ele é daqueles homens que falam alto, gesticulam demais e acham que estão sempre certos. Trabalha, ou melhor, diz que trabalha, como consultor de negócios. Nunca entendi direito o que ele faz. Só sei que está sempre em reuniões importantes, mas a casa deles vive um caos financeiro. As contas atrasam, o cartão estoura e é sempre minha filha quem vem me pedir ajuda, com os olhos baixos e a voz trêmula. Eu ajudava. Claro que ajudava. Pagava-lhe a escola das crianças, a conta de luz, o supermercado. Emprestava dinheiro que nunca voltava. Tudo em nome do amor pela Beatriz e pelos meus netos. Tudo para não causar problemas no casamento dela, como ela mesma dizia. Eu me convenci de que era meu dever como mãe e avó. Mas no fundo, lá no fundo onde eu não gostava de olhar, eu sabia que estava sendo usada. A ideia da viagem para a Disney surgiu em março. Beatriz me ligou animada, dizendo que Bruno tinha conseguido uns contatos e que poderiam finalmente realizar o sonho das crianças. Eu fiquei feliz, realmente feliz. Até que ela me perguntou, quase casualmente: "Mãe, você não gostaria de ir também? Seria tão bom ter a vovó junto?" Meu coração se encheu. Eu nunca tinha ido para a Disney. Osvaldo sempre prometia que um dia iríamos, mas a vida foi passando, os anos foram passando, e o um dia nunca chegou. A ideia de ver meus netos correndo pelo parque, de tirar fotos na frente do castelo, de sentir que ainda fazia parte de algo vivo e pulsante. Tudo isso me encheu de uma alegria que eu não sentia há anos. "Claro que eu vou", respondi sem pensar 2 vezes. "Que maravilha, mãe! Mas olha, a gente está meio apertado agora. Será que você poderia comprar as passagens? Depois a gente te paga, eu prometo." Eu deveria ter desconfiado, deveria ter perguntado detalhes, mas não perguntei. Porque quando você ama alguém, você quer acreditar, você quer ser generosa, você quer fazer parte. Peguei meu cartão de crédito, aquele Platinum que eu conquistei com décadas de crédito impecável, e comprei 5 passagens aéreas, ida e volta, classe econômica, mas em uma boa companhia. Custou quase R$ 15.000. Não pisquei, afinal, era para minha família, era para os meus netos. Nas semanas seguintes, mergulhei no planejamento. Comprei um caderno novo, daqueles com capa dura e páginas grossas, e comecei a anotar tudo. Horários dos voos, reservas de hotel, roteiro dos parques, restaurantes recomendados. Pesquisei durante horas na internet. Assisti vídeos no YouTube de pessoas fazendo o mesmo trajeto. Anotei dicas sobre filas, Fast Pass, melhores horários para cada atração. Comprei roupas novas.
Não sou vaidosa, mas queria estar bonita nas fotos. Queria que meus netos se lembrassem da vovó elegante, sorridente, participando de tudo. Comprei um tênis ortopédico caríssimo porque sabia que andaríamos quilômetros. Comprei protetor solar, bonés, uma mochila nova. Separei dólares. Fiz tudo com um cuidado quase religioso. Bruno mal falava comigo. Quando eu ia na casa deles levar as compras do mês ou buscar as crianças para um passeio, ele me cumprimentava com um aceno de cabeça, sem levantar os olhos do celular. Beatriz sempre dava desculpas. Ele está cansado, mãe. Ele está estressado com o trabalho, mãe. Você sabe como ele é, mãe. Eu sabia muito bem. Mas eu engolia. Engolia a raiva, a humilhação, o desrespeito. Porque eu achava que esse era o preço de manter a família unida. Que se eu reclamasse, se eu colocasse limites, eu seria a sogra chata, a mãe intrometida. Então, eu me calava. A manhã da viagem chegou. Era uma segunda-feira de junho, ainda escuro lá fora quando o despertador tocou às 4 da madrugada. Levantei animada, com aquele frio na barriga de quem vai fazer algo especial. Tomei banho, me arrumei com cuidado, conferi minha mala pela 10ª vez. Estava tudo pronto. Peguei um Uber até a casa deles. Combinamos de ir todos juntos no mesmo carro, para economizar. Quando cheguei, a casa estava um caos. Malas espalhadas, crianças ainda de pijama, Beatriz correndo de um lado para o outro. Bruno estava sentado no sofá, de bermuda e camiseta, tomando café com uma calma irritante. "Bom dia", eu disse entrando. "Bom dia, mãe", Beatriz respondeu sem me olhar. "Desculpa a bagunça, a gente está atrasado." "Onde está a mala do Bruno?", perguntei, olhando em volta. Silêncio. Beatriz parou de dobrar roupas e olhou para o marido. Ele continuou mexendo no celular, como se eu não tivesse falado nada. "Bruno, minha mãe perguntou da sua mala", Beatriz repetiu, com uma voz fina. Ele suspirou, como se estivesse sendo profundamente incomodado. "Não vou", disse ele, sem levantar os olhos. Senti meu estômago afundar. "Como assim não vai?" "Não vou. Surgiu um compromisso de trabalho. Reunião importante. Não posso perder." Beatriz ficou pálida. "Mas, Bruno, a gente planejou isso há meses. As crianças estão esperando." "As crianças vão com você e com sua mãe. Está resolvido." Ele falou isso com uma frieza que me deu calafrios. Beatriz começou a chorar baixinho, mas não insistiu. Nunca insistia. Eu também não disse nada. Porque, no fundo, eu estava aliviada. Passar uma semana sem ter que aturar a presença dele, sem ter que ouvir suas piadas de mau gosto, sem ter que fingir que ele não era um parasita, isso parecia até um presente. Arrumamos as crianças em silêncio. O táxi chegou. Colocamos as malas no porta-malas. Bruno nem se levantou para se despedir dos filhos. Apenas acenou da janela, já de volta ao celular. No caminho para o aeroporto, Beatriz ficou quieta, olhando pela janela. As crianças estavam animadas demais para perceber a tensão. Eu segurava minha bolsa, onde estavam todas as passagens, todos os documentos, todo o planejamento. Chegamos ao aeroporto 2 horas antes do voo, como manda o manual. O terminal estava cheio, barulhento, caótico. Mas eu me sentia no controle. Tinha tudo anotado, tudo organizado. Fomos direto para o balcão de check-in. Foi então que meu celular tocou. Era Bruno. "Alô? Helena, preciso falar com você. É urgente." Senti um aperto no peito. "Fala." "Olha, eu sei que a Beatriz não vai ter coragem de te contar, mas a situação aqui está complicada. Muito complicada mesmo. A gente está devendo 3 meses de condomínio. Se não pagar até amanhã, vão protestar nosso nome." Fechei os olhos. "E o que isso tem a ver comigo?" "Você precisa ficar, Helena. Precisa voltar para casa e resolver isso." "Resolver como, Bruno?" "Pagar. Você tem dinheiro. Você sempre tem dinheiro." Senti a raiva subindo pela garganta como bile. "Eu não vou pagar mais nada, Bruno. Eu já paguei as passagens de todos. Já paguei o hotel. Já paguei..." "Então cancela." Ele me interrompeu. "Cancela sua passagem. Pega o reembolso e paga o condomínio. É o mínimo que você pode fazer." "O mínimo que eu posso fazer?"
É, você é a mãe da Beatriz. Você não vai deixar sua filha e seus netos serem despejados, vai? Minha mão tremia segurando o telefone. Passa a Beatriz. Ela está aí do seu lado. Não, ela está com as crianças na fila. Passa ela. Ele desligou. Fiquei ali parada, no meio do saguão lotado, com pessoas passando correndo dos dois lados, com malas sendo arrastadas, com anúncios ecoando pelos alto-falantes. E eu senti, pela primeira vez em anos, uma clareza absoluta. Eu não ia fazer isso. Não mais. Guardei o celular na bolsa e voltei para onde Beatriz estava com as crianças. Ela me olhou com aquela expressão que eu conhecia tão bem. Medo, culpa, súplica silenciosa. O que foi, mãe? Nada. Vamos fazer o check-in. Ela mordeu o lábio, mas não insistiu. Quando chegou nossa vez no balcão, entreguei os documentos e as passagens para a atendente. Ela digitou, verificou, sorriu. Perfeito, dona Helena. 5 passageiros, correto? Não, eu disse. 4. Beatriz me olhou assustada. Como assim 4, mãe? Seu marido não vai, respondi calmamente. Então são 4 passageiros. A atendente ajustou o sistema. Entendido. Alguma mala para despachar? Foi quando meu celular começou a tocar novamente. Era Bruno. Não atendi. Tocou mais 3 vezes. Não atendi. Então vieram as mensagens. Helena, atende o telefone. Você não vai mesmo ajudar sua própria filha? Tá sendo egoísta. Pensa nas crianças. Desliguei o celular. Despachamos as malas. Passamos pela segurança. As crianças estavam ansiosas, apontando para os aviões através das janelas enormes. Beatriz caminhava ao meu lado em silêncio, roendo as unhas. Um hábito da infância que ela nunca conseguiu largar. Encontramos nosso portão de embarque. Ainda faltava 1 hora para o voo. Sentei numa cadeira de plástico duro e abri meu caderno de planejamento. Queria revisar o roteiro do primeiro dia, mas não conseguia me concentrar. Meu celular, mesmo desligado, parecia pesar toneladas dentro da bolsa. Mãe, Beatriz se sentou ao meu lado, deixando as crianças brincando perto. A gente precisa conversar. Sobre? Sobre o que o Bruno disse. Não quero saber o que ele disse, Beatriz. Mas, mãe... Não. Fechei o caderno e a encarei. Eu não vou cancelar minha viagem para pagar as dívidas dele. Não vou. Ela começou a chorar. Mas e o condomínio? E se a gente for despejado? Você não vai ser despejada. No máximo vão protestar o nome. E sinceramente, Beatriz, o nome de vocês já deve estar tão sujo que mais uma negativação não vai fazer diferença. Ela soluçou, limpando o rosto com as costas da mão. Como você pode ser tão fria? Essa pergunta me acertou como um soco. Fria. Eu, que passei 7 anos da minha viúva bancando a vida deles. Eu, que deixei de viajar, de aproveitar meu dinheiro, de viver, para garantir que meus netos tivessem escola particular, roupa de marca, brinquedos caros. Eu, que engoli humilhação atrás de humilhação daquele homem arrogante que minha filha escolheu. Fria. Talvez eu tenha ficado fria, Beatriz, respondi, com a voz trêmula. Ou talvez eu finalmente tenha acordado. Nesse momento, ouvi passos rápidos se aproximando. Virei a cabeça e vi Bruno caminhando em nossa direção, o rosto vermelho de raiva. Ele havia vindo ao aeroporto. Meu coração disparou. Eu não acredito que você veio até aqui, eu disse, me levantando. Claro que eu vim. Você acha que eu ia deixar você fazer essa loucura? Que loucura, Bruno! Viajar? Aproveitar o dinheiro que eu ganhei? O dinheiro que você devia estar usando para ajudar sua família. Pessoas começaram a olhar. Beatriz se encolheu na cadeira, escondendo o rosto. Eu já ajudei demais, respondi, sentindo uma coragem que não sabia que tinha. Paguei escola, mercado, contas, empréstimos. Ajudei durante anos. E vocês nunca me devolveram 1 centavo. Nunca. Porque a gente não tinha, ele gritou. Você sabe que a situação está difícil. A situação está difícil há 8 anos, Bruno. Desde que você se casou com minha filha. E sabe por quê? Porque você é um incompetente, um farsante. Você vive de aparência,
de conversa, de promessas vazias. Mas trabalhar de verdade, assumir responsabilidade, isso você nunca fez. Ele ficou roxo. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Eu sou a pessoa que paga suas contas. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu sou a pessoa que sustenta sua família enquanto você finge que é bem-sucedido. E sabe de uma coisa, Bruno? Acabou. Acabou. Ele deu um passo em minha direção, ameaçador. Você não vai nessa viagem. Vou sim. Não vai. Ele enfiou a mão no bolso e sacou minha passagem. Aquela que eu tinha deixado com Beatriz para ela guardar junto com as dela. Meu sangue congelou. Me devolve isso. Não. Bruno, me devolve a passagem agora. Ele sorriu. Aquele sorriso torto, cruel, de quem sabe que tem poder. E então, na frente de dezenas de pessoas, na frente dos meus netos, na frente da minha filha, ele rasgou. Rasgou minha passagem ao meio, depois em 4 pedaços, depois em 8. Jogou os pedaços no chão, no meio do portão de embarque, e limpou as mãos na bermuda, como se tivesse tocado em algo sujo. Pronto, ele disse. Agora você volta para casa e resolve o que tem que resolver. O silêncio foi absoluto. Até as crianças pararam de brincar. Beatriz estava branca, congelada. Eu olhei para os pedaços de papel no chão. Olhei para o homem que acabara de me humilhar publicamente. Olhei para minha filha, esperando, implorando, que ela dissesse alguma coisa. Ela abaixou a cabeça. E foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não foi uma quebra ruim. Foi libertadora. Foi como se uma corrente que me prendia há anos tivesse finalmente se rompido. Abaixei calmamente e recolhi os pedaços da passagem rasgada. Coloquei dentro da minha bolsa. Bruno me olhava com satisfação. Agora seja razoável, Helena. Volta para casa, paga o condomínio e a gente conversa quando a Beatriz voltar. Sorri. Foi um sorriso pequeno, frio. Está bem, Bruno, eu disse. Você ganhou. Ele relaxou, triunfante. Ótimo. Sabia que você ia entender. Peguei minha bolsa. Com licença, falei, e comecei a caminhar. Não em direção à saída. Em direção ao balcão de atendimento ao cliente da companhia aérea. A atendente no balcão de atendimento ao cliente tinha uns 30 anos. Cabelo preso num coque impecável, maquiagem discreta. Seu crachá dizia, Mariana, supervisora. Bom dia, eu disse, colocando minha bolsa no balcão. Preciso de ajuda com uma situação urgente. Claro, senhora. Em que posso ajudá-la? Respirei fundo. Meu nome é Helena Cardoso. Eu fiz uma reserva para 5 pessoas em um voo com destino a Orlando. As passagens foram compradas com meu cartão de crédito em meu nome. Acabei de sofrer uma agressão. Minha passagem foi destruída por um familiar e preciso tomar providências. Mariana franziu a testa, preocupada. A senhora está bem? Precisa de assistência de segurança? Não, obrigada, mas preciso cancelar toda a reserva imediatamente. Ela piscou. Toda a reserva? Não apenas a senhora? Isso mesmo, todas as 5 passagens. Mas, senhora, o voo sai em menos de 1 hora. As outras pessoas já fizeram check-in? Sim. Mas, como eu disse, as passagens foram compradas com meu cartão. Eu sou a titular da compra. Tenho direito de cancelar, correto? Mariana digitou algo no computador, conferindo. Tecnicamente, sim. A compra está em seu nome. Mas a senhora entende que não haverá reembolso integral? Pela proximidade do horário? Eu entendo. Pode ser crédito para uso futuro. Não importa. Só preciso que cancele agora. Ela me olhou com uma expressão de quem estava tentando entender a situação. Senhora Helena, eu preciso confirmar. A senhora tem certeza? Isso inclui crianças na reserva. Elas não vão poder embarcar. Fechei os olhos por um segundo. Mateus e Laura, meus netos, que estavam esperando há meses por essa viagem, que me olhavam com aqueles olhos brilhantes toda vez que eu falava da Disney. Senti a dor apertar meu peito, mas então lembrei do sorriso de Bruno ao rasgar minha passagem. Lembrei de Beatriz abaixando a cabeça e não me defendendo. Lembrei de anos pagando contas, sendo desrespeitada, sendo usada.
Tenho certeza, respondi com a voz firme. Cancele tudo. Mariana assentiu e começou a digitar. Vou precisar do número da reserva e de um documento seu. Abri minha bolsa e peguei minha carteira. Tinha tudo ali. RG, CPF, cartão de crédito, número da reserva anotado no meu caderno. Enquanto ela processava, olhei para trás. Bruno estava com Beatriz e as crianças, aparentemente tranquilo. Provavelmente achando que eu tinha desistido, que estava ligando para algum banco para fazer uma transferência. Idiota. Pronto, Mariana disse após alguns minutos. A reserva foi cancelada. Os bilhetes foram invalidados no sistema. Quando tentarem embarcar, não vão conseguir. E o reembolso? Será processado como crédito no seu CPF. A senhora pode usar em até 12 meses para novas compras. Está tudo certo? Perfeito. Muito obrigada pela eficiência. Ela me olhou com uma mistura de curiosidade e respeito. De nada, dona Helena. E espero que a senhora fique bem. Sorri para ela. Pela primeira vez em anos, eu acho que vou ficar. Voltei para a área de embarque. Bruno estava de costas, mexendo no celular. Beatriz conversava com as crianças que bebiam suco de caixinha. Ninguém percebeu minha aproximação. Sentei numa cadeira a alguns metros de distância e esperei. Não precisei esperar muito. 15 minutos depois, começou o embarque. Atenção, passageiros do voo 1247 com destino a Orlando. Iniciamos o embarque por grupos. Grupo 1, embarque liberado. Beatriz se levantou. Juntou as mochilas das crianças. Vamos, gente, nossa vez! Ela e Bruno se dirigiram ao portão, cada um segurando uma criança pela mão. Eu continuei sentada, observando. Eles entregaram as passagens para a funcionária no portão. Ela passou o leitor. Bip, bip, bip. Erro. Tentou de novo. Bip, bip, bip. Erro. Desculpe, a funcionária disse, franzindo a testa. Há um problema com os bilhetes. Vou precisar que aguardem um momento. Bruno revirou os olhos. Que problema? Está tudo certo. Senhor, segundo o sistema, essas passagens foram canceladas. Silêncio. Como assim canceladas? Beatriz perguntou com a voz fina. Alguém cancelou a reserva há cerca de 20 minutos. Os bilhetes foram invalidados. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Isso é impossível! Bruno gritou. Quem cancelaria? Eu não cancelei! A funcionária manteve a calma profissional. Senhor, a reserva estava em nome de Helena Cardoso. Foi ela quem solicitou o cancelamento. Bruno ficou branco. Girou nos calcanhares, os olhos varrendo a área de embarque até me encontrar. Eu estava sentada, pernas cruzadas, com meu caderno no colo. Nossos olhares se encontraram. E eu sorri. Ele veio em minha direção como um touro enfurecido. O que você fez? Você me perguntou se eu ia nessa viagem. Respondi calmamente. E eu decidi que realmente não vou. Aliás, ninguém vai. Você cancelou as passagens das crianças? Das suas netas? Cancelei as passagens que eu paguei com o meu dinheiro no meu nome. Beatriz se aproximou chorando. Mãe, como você pôde? Como eu pude? Repeti, sentindo a raiva finalmente transbordar. Beatriz, seu marido rasgou minha passagem na minha cara, na frente de todo mundo. E você não disse nada. Ficou ali quietinha, deixando ele me humilhar. Mas as crianças, mãe, as crianças não têm culpa. Eu sei que não têm. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto. Você acha que foi fácil fazer isso? Você acha que eu não estou sofrendo? Mas eu não aguento mais, Beatriz. Não aguento mais ser tratada como capacho. Bruno estava roxo de raiva. Você vai pagar por isso. Vai pagar cada centavo que a gente perdeu. Ah, vou. Levantei, encarando-o. E como você vai me obrigar, Bruno? Processando? Ótimo, processa. Porque no processo vai ter que explicar como você vive há 8 anos às minhas custas. Como nunca me pagou 1 centavo de volta. Como me agrediu aqui, na frente de testemunhas. Ele cerrou os punhos, mas não se aproximou. Sabia que estávamos cercados de seguranças. Isso não vai ficar assim, ele cuspiu. Tem razão, concordei. Porque quando vocês voltarem, as coisas vão ser muito diferentes. Peguei minha bolsa e minha pequena mala de mão, a que eu não tinha despachado.
Aproveitem o resto do dia, eu disse, caminhando em direção à saída. Eu vou para casa descansar. E saí. Saí do aeroporto com a cabeça erguida, mesmo com as lágrimas escorrendo, mesmo com o coração partido, porque pela primeira vez em anos eu tinha feito algo por mim. O táxi me levou de volta para casa em silêncio. O motorista, um senhor de uns 60 anos, deve ter percebido que eu não estava bem porque não tentou puxar conversa. Apenas dirigiu, enquanto eu olhava pela janela, vendo a cidade passar. Minha casa ficava num bairro tranquilo, numa rua arborizada. Era uma casa simples, de 2 quartos, que Osvaldo e eu compramos nos anos 80. Depois que ele morreu, pensei em vender, em me mudar para um apartamento menor. Mas não consegui. Havia memórias demais naquelas paredes. Paguei o táxi, entrei, tranquei a porta e desabei. Sentei no chão da sala, encostada no sofá, e chorei. Chorei como não chorava desde o funeral do Osvaldo. Chorei pela humilhação, pela raiva, pela dor de ter decepcionado meus netos. Chorei porque, mesmo sabendo que tinha feito a coisa certa, doía tanto. Fiquei ali não sei quanto tempo. Talvez 1 hora, talvez 2. Quando finalmente me levantei, estava escurecendo lá fora. Fui até a cozinha, lavei o rosto com água fria, preparei um chá de camomila. Sentei à mesa. Aquela mesma mesa onde Osvaldo e eu jantávamos todas as noites, onde Beatriz fazia lição de casa quando criança, e peguei meu caderno. Virei para uma página em branco e comecei a escrever. Plano. Durante 40 anos eu trabalhei com números, com auditorias, com investigações. Eu sabia como rastrear dinheiro, como descobrir fraudes, como montar um caso, e agora eu ia usar todo esse conhecimento. Não para destruir ninguém, mas para me proteger. Comecei a listar tudo que eu tinha pago nos últimos anos. Mensalidade escolar, 8 anos, X 12 meses, X 2.500, dar 240 mil contas de água. Luz, gás, aproximadamente 800 mês, X 96 meses, 76.800 dias no horário supermercado. 1.200 mês, X 96 meses, 115.200 euros empréstimos diversos, nunca pagos de volta. Aproximadamente 85.000 Israel roupas, brinquedos, presentes, estimativa de 30.000 Israel. Total, mais de R$500 mil. R$500 mil. Dinheiro que eu poderia ter usado para viajar o mundo, para reformar minha casa, para viver confortavelmente. Mas não. Eu escolhi ajudar minha filha. Escolhi garantir que meus netos tivessem o melhor. E, em troca, recebi desrespeito. Fechei o caderno, peguei meu celular, que eu havia desligado no aeroporto, e liguei. Havia 47 mensagens. Não abri nenhuma. Em vez disso, fui até o escritório. Um cantinho no segundo quarto que Osvaldo usava para pagar contas, e abri o armário de arquivos. Lá estavam todas as minhas pastas, organizadas por ano, por categoria. Encontrei o que procurava. A pasta Beatriz, Empréstimos e Pagamentos. Dentro dela, eu tinha guardado tudo, cada recibo, cada comprovante de transferência, cada nota fiscal. Porque, velha hábito de contadora, você documenta tudo. Peguei a pasta e voltei para a minha cozinha. Preparei mais chá e comecei a revisar, documento por documento. Tudo estava lá, anos de evidências da minha generosidade e da irresponsabilidade deles. Meu celular tocou. Era Beatriz. Atendi. Mãe. A voz dela estava embargada de choro. Oi, filha. Mãe, a gente está no aeroporto ainda. Não sabemos o que fazer. Não temos dinheiro para outro voo. As crianças estão destruídas. Fechei os olhos. Sinto muito, Beatriz. Só isso? Sinto muito? O que você quer que eu diga? Que você vai consertar isso. Que você vai comprar outras passagens. Que você não vai deixar seus netos sem a viagem da vida deles. Não vou fazer nada disso. Silêncio do outro lado. Você mudou, mãe, ela disse, com uma frieza que me cortou. Você ficou má. Não, Beatriz, eu só parei de ser trouxa. Ela desligou. Coloquei o celular de lado e continuei revisando os documentos. Horas depois, terminei. Tinha uma lista completa, um dossiê.
tudo organizado cronologicamente, com valores corrigidos pela inflação. No final da página, escrevi: total a receber, caso acionado judicialmente, R$ 547.382. Não que eu fosse atrás desse dinheiro na justiça. Não era sobre isso. Era sobre ter o poder. Era sobre eles saberem que eu tinha esse poder. Guardei tudo de volta no armário, tranquei com chave. Eram quase 2 da manhã quando finalmente fui dormir. Mas antes, tomei uma decisão. Na manhã seguinte, eu iria ao banco. E ia fazer algumas mudanças importantes. Acordei às 7 da manhã, depois de uma noite mal dormida. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Meu corpo doía. Aquela dor surda da tensão emocional que se instala nos músculos. Mas minha mente estava clara. Tomei banho, me vesti com uma calça social e uma blusa de botão. Meu uniforme de trabalho de antigamente. Queria me sentir profissional no controle. Às 8h30, estava na porta do banco esperando abrirem. Fui direto para a área de atendimento exclusivo. Meu relacionamento com aquela agência tinha mais de 30 anos e eu era cliente Platinum. Dona Helena, a gerente Carla, me cumprimentou com um sorriso. Que surpresa! Pensei que a senhora estivesse viajando. Mudança de planos, respondi, sentando na cadeira em frente à mesa dela. Preciso fazer algumas alterações na minha conta. Claro, o que a senhora precisa? Respirei fundo. Primeiro, tenho um cartão adicional em nome do meu genro, Bruno Oliveira. Quero cancelar imediatamente. Carla digitou no computador. Cancelado. Mais alguma coisa? Sim, preciso bloquear qualquer tentativa de empréstimo ou crédito que use meu nome como fiador ou garantidor. Houve tentativas recentes? Ela checou. Não, nenhuma tentativa recente. Ótimo. E quero também revogar qualquer procuração ou autorização que eu tenha dado para minha filha, Beatriz, acessar minha conta. Carla me olhou com surpresa. Dona Helena, aconteceu alguma coisa? Sorri tristemente. Vamos dizer que eu estou tomando precauções. Entendo. A senhora tem certeza? Isso significa que ela não poderá fazer movimentações nem ter informações sobre sua conta. Tenho absoluta certeza. Ela processou tudo em silêncio. Pronto, está tudo atualizado. Mais uma coisa, continuei. Eu pago mensalmente a escola dos meus netos. Os boletos vêm em débito automático. Quero cancelar. Carla hesitou. Mas, dona Helena, as crianças, a escola... Eles têm pais, respondi firmemente. Pais que precisam aprender a assumir suas próprias responsabilidades. Ela assentiu e fez o cancelamento. Quando saí do banco, me senti estranhamente leve. Assustadoramente leve. Como se tivesse cortado correntes que me prendiam. Passei a manhã organizando a casa, fazendo coisas mundanas. Lavar roupa, regar plantas, limpar. Atividades que me acalmavam, que me davam uma sensação de normalidade. À tarde recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Alô? Helena? É a diretora da escola dos seus netos. Meu coração apertou. Oi, doutora Márcia. Helena, aconteceu algo? O pagamento da mensalidade deste mês foi recusado. É a primeira vez em 8 anos que isso acontece. Eu cancelei o débito automático. Expliquei calmamente. Os pais das crianças terão que assumir a partir de agora. Silêncio do outro lado. Entendo. Bom, vou entrar em contato com eles, então. Espero que consigam resolver logo, porque nossa política é que após 3 dias de atraso, as crianças não podem assistir às aulas até a regularização. Eu compreendo perfeitamente a política, doutora Márcia, e concordo com ela. Mais silêncio. Está bem, Helena. Se precisar de algo, qualquer coisa, estamos aqui. Obrigada. Desliguei. Senti um aperto no peito pensando nos meus netos sendo impedidos de ir à escola. Mas me lembrei. Eu não era responsável por isso. Os pais deles eram. No fim da tarde, Beatriz apareceu na minha porta. Não tinha ligado antes. Só apareceu. Abri a porta e a encontrei com os olhos vermelhos, roupas amarrotadas, ainda as mesmas de ontem. Posso entrar? Dei um passo para o lado. Ela entrou e foi direto para a sala, sentando no sofá,
com um suspiro exausto. As crianças estão com o Bruno, ela disse. Vim falar com você. Sentei na poltrona em frente a ela. Estou ouvindo. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Comece pelo começo. Ela respirou fundo. Depois que você foi embora ontem, foi um caos. Bruno estava fora de si, gritando, quebrando coisas, culpando você, culpando a mim. As crianças estavam apavoradas. Conseguimos um Uber, mas ele recusou todos os cartões dele. Tive que pedir para uma desconhecida chamar para a gente e paguei com o dinheiro trocado que eu tinha na carteira. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo. Quando chegamos em casa, ele começou a revirar tudo, procurando dinheiro, cartões, qualquer coisa. Estava assustador, mãe. Os olhos dele, o jeito que ele falava. Eu nunca tinha visto ele assim. E quando ele tentou usar o cartão adicional para comprar comida pela internet, foi recusado. Ele ligou para o banco. Disseram que você tinha cancelado. Eu cancelei. Beatriz me olhou com uma expressão de quem não reconhecia a pessoa à sua frente. Por quê? Porque o cartão estava no meu nome. A responsabilidade era minha. As dívidas seriam minhas. E eu decidi que não quero mais essa responsabilidade. Mas como a gente vai fazer, mãe? A gente não tem dinheiro. Beatriz, eu disse calmamente, você tem 35 anos. Bruno tem 37. Vocês são adultos. Adultos trabalham, ganham dinheiro, pagam suas contas. Já passou da hora de vocês fazerem isso. Ela começou a chorar. Eu trabalho. Eu sou professora. Você dá aulas particulares 3 vezes por semana. Isso não é trabalhar de verdade, Beatriz. É um bico. Mas o Bruno o quê? Interrompi. O Bruno trabalha? Ou o Bruno vende sonhos e promessas? Ela abaixou a cabeça. Mãe, a escola ligou. Disse que a mensalidade não foi paga. As crianças vão ser suspensas. Eu sei. A diretora me ligou. E você não vai fazer nada? Não. Ela me encarou, incrédula. Você vai deixar suas netas serem humilhadas na escola? Não! Levantei a voz pela primeira vez. Eu não vou deixar nada. Vocês, os pais delas, é que vão decidir o que fazer. Vocês vão trabalhar, vão juntar dinheiro, vão pagar, ou vão colocar as meninas numa escola pública que não tem nada de errado. Bruno nunca vai aceitar escola pública. Então Bruno que pague a particular. Explodi. Beatriz, acorda. Olha a situação que vocês estão, devendo tudo sem conseguir pagar nem a conta de luz. E você ainda preocupada com o que o Bruno vai aceitar? Ela soluçou. Eu não sei o que fazer, mãe. Eu tenho medo. Meu coração amoleceu um pouco. Levantei, fui até ela, sentei ao seu lado. Medo de quê, filha? De ficar sozinha, de não conseguir, de que você esteja certa sobre ele. Segurei a mão dela. Beatriz, eu só quero que você seja feliz. De verdade feliz. Mas você nunca vai ser feliz enquanto estiver presa num casamento onde você não é respeitada, onde você vive na corda bamba financeira, onde você depende da sua mãe para sobreviver. Mas eu amo ele. Amor não paga conta, filha. Amor não impede humilhação. E, sinceramente, eu não sei se o que você sente é amor ou é medo de recomeçar. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Eu preciso ir. As crianças vão sentir minha falta. Acompanhei ela até a porta. Beatriz, chamei antes dela sair. Eu não estou fazendo isso para te machucar. Estou fazendo porque te amo e porque confio que você é mais forte do que pensa. Ela assentiu, lágrimas escorrendo, e foi embora. Fechei a porta e encostei nela, fechando os olhos. Era tão difícil. Tão dolorosamente difícil, mas eu sabia que era necessário. Os dias seguintes foram os mais silenciosos da minha vida. Nenhuma ligação de Beatriz, nenhuma mensagem, nada. Eu mantive minha rotina. Caminhadas pela manhã, leitura à tarde, algumas visitas a amigas. Tentei não pensar muito. Tentei não imaginar meus netos perguntando por mim, confusos sobre por que a vovó tinha sumido. Mas era impossível não pensar. Uma semana depois do incidente no aeroporto, recebi uma visita inesperada. Era sábado por volta das 10 da manhã. Toquei a campainha.
Olhei pelo olho mágico. Bruno. Meu primeiro instinto foi não abrir, mas algo me disse para enfrentar. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança. O que você quer? Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Preciso conversar com você. Não temos nada para conversar. Por favor, Helena, 5 minutos. Hesitei. Depois tirei a corrente e abri a porta. Ele entrou, mas ficou de pé na sala. Não o convidei para sentar. Fala. Ele passou a mão pelo cabelo nervoso. Eu fui um idiota. Silêncio. Eu fui um idiota, ele repetiu. Eu te tratei mal, te desrespeitei e eu sinto muito. Cruzei os braços. Você sente muito pelo quê, exatamente? Por tudo. Por rasgar sua passagem, por gritar com você, por tudo. E por usar meu dinheiro durante anos sem nunca me pagar de volta? Ele engoliu seco. Por isso também. E por fazer minha filha refém dessa vida financeira caótica? Eu sempre tentei dar o melhor para ela. Tentou com o meu dinheiro? Levantei a voz. Você nunca deu nada, Bruno. Você só pegava. Pegava meu dinheiro, minha generosidade, minha paciência e devolvia o quê? Desrespeito. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, você tem razão. Eu não quero que você concorde comigo, Bruno. Eu quero que você mude. Eu vou mudar, eu prometo. Eu já comecei a procurar emprego de verdade, emprego fixo com carteira assinada. Ótimo. E eu preciso que você me ajude só mais uma vez. Ri. Uma risada amarga. Claro, sabia que ia chegar nisso. Helena, por favor, a escola vai expulsar as crianças e o condomínio entrou na justiça. A gente vai ser despejado. E o que você quer que eu faça? Pague só mais essa vez. Eu juro que vou te pagar de volta. Vou assinar um contrato, o que você quiser. Olhei para ele, para aquele homem que durante anos se aproveitou de mim. E senti pena. Mas não era uma pena que me fazia querer ajudar. Era uma pena triste, do tipo que você sente por alguém que nunca vai aprender. Não. Helena. Não, Bruno. Não vou pagar sua escola. Não vou pagar seu condomínio. Não vou pagar mais nada. Mas as crianças têm pais. Você é o pai delas. Assuma essa responsabilidade. Como? Eu não tenho dinheiro. Então trabalhe, venda seu carro, mude para um apartamento mais barato, faça o que milhões de pessoas fazem todo dia. Se vire. Ele ficou vermelho. Você é uma pessoa cruel. Não, Bruno. Eu sou uma pessoa que finalmente aprendeu a dizer não. Ele me olhou com ódio. Você vai se arrepender disso. É uma ameaça? Não. É um aviso. Beatriz está vendo o tipo de pessoa que você realmente é. Egoísta, fria, e ela não vai te perdoar. Aquilo doeu muito, mas não deixei transparecer. Se minha filha escolher ficar do seu lado depois de tudo que você fez, então talvez eu tenha falhado como mãe. Mas não vou falhar como pessoa. Não vou continuar sendo capacho de ninguém. Ele bufou e foi em direção à porta. Antes de sair, virou-se. Você nunca mais vai ver seus netos. E bateu a porta. Fiquei ali parada, tremendo. Aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Você nunca mais vai ver seus netos. Sentei no sofá e chorei. Chorei muito, porque aquilo era exatamente o que eu mais temia. Mas mesmo assim, mesmo com aquela dor rasgando meu peito, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Porque se eu cedesse agora, seria só mais uma vez, e depois mais uma. E mais uma. E eu morreria sendo a velha trouxa que sustentou uma família que não a respeitava. Não. Eu merecia mais. E no fundo, Beatriz e as crianças também mereciam melhor do que aquela vida de mentiras e dependência, mesmo que elas ainda não soubessem disso. 1 mês se passou. 30 dias de silêncio absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma notícia. Eu soube por uma vizinha que eles tinham se mudado. Deixado o apartamento antes de serem despejados, provavelmente foram morar em algum lugar mais barato. As crianças tinham sido transferidas para uma escola pública.
Cada informação era como uma facada. Mas eu me mantinha firme. Continuava minha rotina. Caminhava, lia, cuidava da casa, mas estava vazia por dentro. Uma tarde de quinta-feira, estava no quintal regando as plantas quando ouvi a campainha. Meu coração disparou. Será que era ela? Fui até a porta, limpei as mãos no avental. Abri. Era Mateus, meu neto, sozinho. Vovó! Ele gritou e se jogou nos meus braços. Abracei aquele menino com tanta força que quase não conseguia respirar. Mateus, o que você está fazendo aqui? Onde está sua mãe? Ele se afastou um pouco, limpando as lágrimas. Eu fugi. Eu peguei o ônibus sozinho. Eu tinha guardado dinheiro. Meu Deus! Mateus, sua mãe sabe que você está aqui? Não. Eu só queria ver a vovó. Você sumiu. Pensei que você não gostava mais da gente. Me ajoelhei na frente dele, segurando seu rosto. Eu nunca vou parar de amar vocês. Nunca. Então por que você foi embora? Como explicar para uma criança de 7 anos que às vezes o amor significa dizer não? Eu não fui embora, meu amor. Eu só tive que fazer umas coisas difíceis, coisas de adulto. O papai disse que você é má, que você não se importa com a gente. Senti a raiva subir. Seu pai está errado. Eu sei que você não é má. Abracei ele de novo. Vem, vamos entrar. Vamos ligar para sua mãe e... Não, por favor, vovó. Se você ligar, ela vai vir me buscar e eu não quero ir. Mateus, ela está preocupada. Não está. Ela só briga com o papai o tempo todo. Eles gritam e a Laura chora, e eu fico no quarto com fone de ouvido, mas eu ainda escuto. Meu coração se partiu. Peguei meu celular e liguei para Beatriz. Chamou várias vezes antes dela atender. Alô? Beatriz, o Mateus está aqui. Silêncio. O quê? Ele veio me visitar. Pegou o ônibus sozinho. Ouvi uma exclamação abafada, depois barulho, depois a voz dela mais próxima. Ele está bem? Ele está machucado? Está bem, assustado, mas bem. Eu vou buscar ele agora. Beatriz, espera, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar, mãe. Você deixou bem claro. Por favor, interrompi. Vem buscar ele, mas vem sozinha, sem o Bruno, e a gente conversa. Pausa longa. Está bem, eu vou. 1 hora depois, ela chegou. Mateus estava na sala comendo o bolo que eu tinha feito e assistindo TV. Quando Beatriz entrou, ele baixou a cabeça. Oi, filho. Oi, mãe. Você me assustou muito. Desculpa. Ela olhou para mim. Pode deixar ele assistir TV enquanto a gente conversa na cozinha? Fomos para a cozinha. Sentamos à mesa. Ela estava diferente, mais magra, cabelo sem corte há meses, unhas roídas. Como vocês estão? Perguntei suavemente. Ela deu uma risada sem humor. Como a gente está? A gente está uma droga, mãe. Bruno perdeu a paciência e desistiu de procurar emprego. Fica em casa o dia todo, reclamando de tudo. Eu consegui um emprego numa escola pública, dando aula de manhã e à tarde. As crianças ficam com ele, mas ele nem cuida direito. Só fica no celular. E financeiramente? A gente se mudou para um apartamento minúsculo. 2 quartos, um banheiro. Não tem nem água quente direito. As crianças choram querendo voltar para a casa antiga, querendo as coisas delas que a gente teve que vender. Ela começou a chorar. Eu estraguei tudo, mãe. Eu estraguei a vida delas. Não, Beatriz, você não estragou. Você só fez escolhas ruins, mas escolhas podem ser mudadas. Como? Como eu mudo? Eu estou presa. Segurei a mão dela sobre a mesa. Você não está presa. Você tem pernas, tem cérebro, tem força que você nem imagina. Eu não consigo, mãe. Eu tenho medo. Medo de quê? De falhar, de não conseguir sozinha, de ser feliz? Completei. Ela me olhou surpresa. É isso, Beatriz. Você tem medo de ser feliz, porque felicidade significa mudança. Significa deixar ir coisas que te fazem mal, mesmo que você esteja acostumada com elas. Ela soluçou. Eu não sei se consigo deixar ele.
Então não deixa hoje, mas começa a se preparar. Junta dinheiro, fica forte. E quando estiver pronta, você decide. E você? Você vai me ajudar? Respirei fundo. Eu vou estar aqui, sempre. Mas não vou mais bancar a vida de vocês, Beatriz. Não desse jeito. Se você precisar de comida para as crianças, eu compro. Se precisar de roupa, eu ajudo. Mas contas, aluguel, luxos, isso é com vocês. Ela assentiu. Eu entendo. Ficamos em silêncio por um momento. As crianças perguntam por você, ela disse baixinho. Toda hora. Eu posso vê-las? Pode, mas com o Bruno fica difícil. Ele ainda está com raiva. Então traz elas aqui, todo sábado. Você traz, passa a tarde e depois busca. Ela sorriu pela primeira vez. Elas iam adorar. E foi assim que recomeçamos. Devagar, com limites, mas recomeçamos. 6 meses se passaram desde aquele dia no aeroporto. Hoje é sábado e estou na cozinha fazendo o bolo de chocolate que meus netos amam. Mateus e Laura chegam a qualquer momento. Beatriz também vem, mas fica menos tempo agora. Ela está trabalhando em 2 empregos, juntando dinheiro. Semana passada, ela me disse que consultou um advogado. Está pensando em se separar. Não sei se vai ter coragem, mas o fato de estar pensando já é um progresso enorme. Bruno. Bem, Bruno continua sendo Bruno, mas agora sem meu dinheiro bancando. Ouço a campainha, limpo as mãos, vou atender. São eles. Vovó! Os 2 gritam e me abraçam. Oi, meus amores, como estão? Estamos bem, trouxemos desenhos para você. Que maravilha! Beatriz entra sorrindo cansada. Oi, mãe! Oi, filha, café está pronto. As crianças correm para a sala. Beatriz e eu vamos para a cozinha. Como foi a semana? Pergunto enquanto sirvo café. Cansativa, mas boa. Consegui guardar mais um pouco. Ótimo. Ela me olha. Mãe, obrigada. Pelo quê? Por não ter desistido de mim, mesmo quando eu fui horrível com você. Segurei a mão dela. Filha, eu nunca vou desistir de você, mas também nunca mais vou deixar você me usar. Ela sorriu. Eu sei, e é bom ter limites. Eu nunca soube que precisava disso até você me mostrar. Ficamos conversando mais um pouco. Depois ela foi embora. Tinha o turno da tarde no 2º emprego. Fiquei com as crianças. Brincamos, assistimos filme, comemos bolo. Quando começou a anoitecer e Beatriz voltou para buscá-los, me despedi com abraços apertados. Semana que vem a gente volta, vovó? Laura perguntou. Claro, meu amor, sempre. Depois que eles foram embora, sentei na varanda com uma xícara de chá. O céu estava alaranjado, aquele pôr do sol bonito de fim de tarde. Peguei meu caderno, aquele mesmo que eu usava para planejar a viagem que nunca aconteceu. Virei para uma página em branco e escrevi: lista de coisas que quero fazer com meu dinheiro, no meu tempo. Viajar, sozinha ou com amigas. Reformar a casa. Fazer aulas de pintura. Conhecer o mar de novo viver. Sorri. Pela primeira vez em anos, eu tinha planos que eram só meus. Não planos para agradar ninguém. Não sacrifícios disfarçados de amor. Só eu, Helena. 70 anos, cabelos brancos, mãos que tremem um pouco. Mas livre. O som do papel sendo rasgado no aeroporto ecoou na minha memória. E eu percebi. Bruno não rasgou minha passagem. Ele rasgou minhas correntes, e por isso, de um jeito torto, eu quase deveria agradecê-lo. Quase. Se você chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar minha história. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta o que você achou.